De volta com Boa Tarde Cidadão, ao vivo pela Band Natal. Vamos agora conversar com a vereadora de Natal, Amanda Gugel, do PSTU. Mandando um abraço a todos que estão nos acompanhando, acompanharam a primeira entrevista. Tem muita gente aqui perguntando como é que faz para colocar um stand, para ter um espaço, para expor algum produto na Multifeira Brasil Mostra Brasil. Ou acessa o site www.brasilmostrabrasil.com.br ou faz uma visita lá na Arena das Dunas, tem uma salinha na entrada pelo portão E1 e lá você procura o Wilson e você vai ser atendido, ele vai lhe colocar as alternativas para que você possa expor seu produto ou serviço. Profissionais liberais também, tem tanta coisa importante, você pode aproveitar, porque vai ter muita gente, o fluxo vai ser muito grande de pessoas, então aproveite. Se é história de crise, vai ter muita gente lá comprando, vá você também. Vereadora Amanda Gugel, obrigado pela sua presença, bem-vinda. Eu que agradeço, Robson, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez para dialogar com os seus telespectadores. Nossos telespectadores, grande parte deles utilizam-se do transporte coletivo da nossa cidade do Natal, Amanda Gugel, e da Grande Natal também. Como é que está, afinal de contas, essa novela, né? Os capítulos foram encerrados, ainda não foram encerrados, em que pé estão as coisas? Olha, Robson, a gente acabou de ouvir aqui a entrevista, né, do prefeito Carlos Eduardo, estávamos todos assistindo, e é até um pouco contraditório, assim, as palavras do prefeito de muita democracia, de uma relação muito boa com a Câmara e também com os servidores e tudo, mas os objetos da negociação muito longa que aconteceu na Câmara Municipal, contando inclusive com a participação efetiva, sobretudo dos vereadores da bancada do governo, todos esses acordos eles foram rompidos na ocasião da publicação da lei por parte do prefeito. Como assim, então, vereadora? Foram vetadas as emendas que os vereadores apresentaram em acordo com o governo, tanto dos técnicos da STTU que estavam presentes na Câmara, quanto os vereadores da bancada do governo, na ocasião da publicação da lei, simplesmente foram retiradas. Então, onde aparecia uma emenda do vereador que era artigo 3º, então aparecia aquilo que é quando a gente vai pesquisar uma lei que veio vetado, pronto, apareceu assim, vetado, vetado, vetado. Todas aquelas proposições que tinham sido apresentadas pelos vereadores já num segundo momento da discussão. Do que se viu, então, a discussão da Câmara Municipal de Natal, que eu não entendi? Foi isso que os vereadores ficaram se perguntando, inclusive com muita indignação, inclusive os vereadores da própria bancada do governo, tanto é que todos esses vetos foram derrubados, né? Uma diferença muito pequena de votos, apenas 4 votos contrários pela manutenção dos vetos, né? Mas que isso, infelizmente, retarda ainda mais o processo para que a novela acabe. Por que retarda? Se já foram derrubados os vetos, o prefeito não teria que, se não me engano, promulgar? Exatamente. Aí agora, mas é isso, se ele tivesse publicado sem os vetos, então já teríamos vencido essa etapa e o edital já deveria estar, inclusive, lançado para que essa licitação fosse feita. E agora? Mas o que eu acho, aí agora, estive ontem na STTU e eles disseram que no dia 18 vai ser publicado esse edital. Mas eu acho que o que mais nos interessa é que, apesar de tudo isso que acontece no âmbito do legislativo, que acontece no âmbito dos gabinetes, das comissões e etc., que é tudo muito interno, inclusive feito por pessoas que não utilizam o transporte público, né? Fora tudo isso, o que existe de mais grave é o que acontece na vida real. Na vida real, a situação só piora. Desde o início desse debate da licitação, que eu alertei, eu falei, essa licitação, ela não vai resolver o problema, porque foi apresentado para a população como se fosse um grande passo que estava sendo dado, e não que eu acho que não deva se legalizar. Tem que se legalizar sim, porque não havia nenhum tipo de contrato, né? Mas eu dizia, não vai resolver o problema, certo? E agora está aí. Primeiro, a passagem aumentou. E sem que houvesse justificativa. Inclusive, eu dizia isso. E havia um acordo, uma lei assinada que não permitiria que houvesse o aumento até que fosse concluído o processo de licitação. Me recordo disso. Era um acordo. Mas isso foi atropelado. Foi atropelado. Assim como foi atropelada a lei aprovada no ano passado na Câmara Municipal, que dizia que neste município aqui não pode haver alteração no valor de imposto ou tarifa sem que haja realização de audiências públicas e amplo debate com a população. Certo? Essa é uma lei municipal que está vigente e que isso simplesmente não foi realizado. A população não discutiu. Eu, por exemplo, não sei qual é a justificativa para este aumento de tarifa. Colocam aí o Conselho Municipal de Transporte como
um respaldo para esse aumento, mas o Conselho Municipal de Transporte não representa uma população inteira dessa cidade que necessita andar de ônibus, né? Vereadora, temos aqui uma pergunta do nosso telespectador Gustavo Cavalcante. Ele pergunta qual a sua opinião sobre o mensalinho. Que mensalinho é esse, vereadora? Está vendo algum mensalinho com a câmera? Gustavo Cavalcante pergunta. Gustavo, eu não tenho conhecimento sobre esse mensalinho a que ele está se referindo, então eu não sei, assim, a que se refere. Não... Se puder detalhar, Gustavo, muito bem. Pergunta aqui, deixa eu ver aqui, na verdade, mandando um abraço para a vereadora Amanda Gugel, o produtor de vídeo Peron, né, Dom Peron aqui está nos acompanhando, obrigado pela sua audiência. Vereadora, e com relação a situação dos servidores públicos municipais, me parece que está havendo algum problema de falta de que se cumpra, né, planos de cargo, carreiras e salários. Está, gravíssimo inclusive. Antes somente de entrar nesse assunto, eu gostaria apenas de encerrar esse ponto do transporte dizendo o seguinte: o que está acontecendo com os estudantes que estão optando pela meia passagem excepcionalmente em dinheiro e os idosos, isso é um absurdo que está acontecendo, a população não pode aceitar, certo? Além de tudo, além do aumento da passagem do ônibus precário, ainda ter que esperar para que o motorista que já cumpre uma dupla função cumpra uma terceira, que seja de fiscalizador, certo? De preenchedor de formulários para que as pessoas tenham direito a um transporte precário como esse que nós temos aqui. Eu fui uma das primeiras pessoas a reclamar disso aqui no programa, inclusive considerando um absurdo o que está acontecendo, essa história de, além da dupla função, surgir a terceira função, de motorista cobrador ao mesmo tempo, agora ter que anotar detalhes da população idosa, né, gerando filas enormes e atrasando, prejudicando o trânsito, gerando filas e atrasos terríveis a todos a população do Natal. Realmente é um absurdo e a secretária Alexina tem que se debruçar sobre isso, junto com o Seturno, e encontrar uma solução. E é importante isso, que a população tenha em mente que a responsabilidade por tudo isso que se passa dentro do ônibus em primeiro lugar, dos empresários que só pensam em lucrar cada vez mais, certo? E da prefeitura que não cumpre com o seu papel de gestora, né? E permite que tudo isso aconteça. Vereadora, então a sua palavra em relação à situação dos servidores municipais de Natal. A situação dos servidores municipais é muito delicada, porque o que cada categoria ali as categorias representadas nos seus sindicatos entraram em greve em momentos diferentes, certo? Porém, apesar de todas reivindicarem a data base, que é uma lei municipal, o cumprimento da data base, que é aquela que estabelece um mês para o reajuste dos servidores, cada uma tem as suas reivindicações específicas. E são reivindicações elementares, Robson, como, por exemplo, o cumprimento do plano de cargos e carreira, que também é uma lei. Isso daí é uma reivindicação dos trabalhadores da saúde, que já vem acumulada da greve de 2014, que foi objeto de negociação, fruto de acordo, que não foi cumprido de 2014 para 2015, certo? E aí os trabalhadores entram em greve e o que acontece? Ameaça de corte de ponto. Então é uma contradição quando o prefeito, né, com todo respeito ao prefeito, quando ele diz que a greve é um instrumento legítimo, que o trabalhador tem o direito, que é reconhecido por lei, mas corta o ponto, tira o salário. Então, como assim que você pode reivindicar os seus direitos se você, na verdade, vai perder o que você tem de elementar, que é o seu salário? Você chegou a abordar o prefeito sobre esse assunto. Sim, sobre um ainda mais grave, que tem a ver com os garis da Urbana, né, que fizeram uma greve de 3 dias, porque tiveram uma alteração na sua jornada de trabalho, certo? E também no seu regime, na escala de trabalho. Eles tinham uma jornada de 36 horas, aumentou para 44 horas e eles fizeram um protesto por causa disso. E por isso, 10, aqueles que falaram no microfone, aqueles que tomaram a frente, estão com processo de demissão. Então, realmente é um absurdo, isso não pode ser aceito, né? Não pode num país que se quer democrático. Verdade. Né? Vereador, o nosso tempo infelizmente chegou ao fim. Eu agradeço a sua presença no nosso Boa Tarde Cidadão. Seja sempre bem-vinda. Eu é que agradeço mais uma vez, Robson, pelo espaço e a todos que nos assistiram. Obrigada. Obrigado, vereadora, pela sua presença. Voltaremos amanhã com Boa Tarde Cidadão, mas continue ligado na Band Natal com os donos da bola.